Pior, como que a gente fechou o ano de 2025 com 5.680 empresas entrando em recuperação judicial, o maior valor da história? Daqui a pouco a gente vai falar sobre o cenário geral do Brasil, mas para a gente concluir aqui a história da Raizen, de como ela chegou onde chegou, eu preciso te levar de volta para 2020. O mundo inteiro estava no meio da pandemia, as economias estavam paralisadas e o Brasil, para tentar segurar o tombo, derrubou a taxa de juros para o menor patamar da história, 2% ao ano. O dinheiro nunca tinha sido tão barato no Brasil. E foi exatamente nesse momento que a Raizen decidiu que não queria ser só uma usina de cana e uma rede de postos. Ela queria ser tudo ao mesmo tempo. Ela entrou no varejo, com uma rede de lojas de conveniência dentro dos postos Shell, criou um app de pagamento de combustível, apostou em energia solar e investiu bilhões no etanol de segunda geração. É um combustível feito do bagaço da cana, apostando nessa transição energética global. Todos esses investimentos faziam sentido no papel. Eles alimentavam o ecossistema da empresa. Só que o problema é que nenhum desses investimentos gerou o retorno que ela esperava. E enquanto a Raizen estava olhando para todas essas direções ao mesmo tempo, surgiu uma nova ameaça: o etanol de milho. Ele era um tipo novo de etanol que estava sendo produzido no Centro-Oeste. Ele era muito mais barato do que o etanol vindo da cana, que era o etanol produzido pela Raizen. E só para vocês terem uma ideia, produzir 1 litro de etanol a partir da cana custa R$ 2,36. Produzir o mesmo litro a partir do milho custa R$ 1,88. É uma diferença de mais de 20%. E como se não bastasse isso, veio o clima. A partir da safra de 2025, tiveram várias secas e queimadas que reduziram a produtividade e a qualidade da cana. Canaviais inteiros foram destruídos e, como se não bastasse o etanol de milho avançando e a safra destruída pelo clima, ainda existia um terceiro fator que piorava ainda mais o quadro todo. No começo do segundo semestre de 2025, a taxa Selic chegou a 15% ao ano. Cada ponto percentual a mais na taxa de juros custava bilhões para uma empresa com aquele nível de endividamento. Quer um exemplo matemático disso? O relatório contábil da Raizen do terceiro trimestre de 2025, o mesmo que eu mostrei para vocês agora há pouco, mostra para gente que a dívida total em empréstimos e financiamentos da Raizen chegou a 70 bilhões de reais em dezembro de 2025. E boa parte dessa dívida está indexada ao CDI, que acompanha diretamente a taxa Selic. E com a taxa de juros em 15%, o custo anual só com a parcela pós-fixada da dívida é de 2,7 bilhões por ano. Se a Selic tivesse em 10%, esse custo cairia para 2,1 bilhões. Se tivesse em 6%, o nível que o Brasil chegou a ter com consistência em 2019, esse custo cairia para 1,2 bilhão. Ou seja, é 1,5 bilhão a menos por ano só de juros. Mais da metade dos juros da dívida simplesmente sumiria. É isso que a Selic alta faz com uma empresa endividada. Com a Selic alta desse jeito, o problema se tornou quase inevitável, porque enquanto os juros comiam uma parte do caixa que a empresa gerava, do outro lado a dívida continuava crescendo a CDI.